sabia que não é só CPAP o tratamento para apneia obstrutiva do sono, que existem várias outras possibilidades de tratamento? Meu nome é Sandra Doria Xavier, sou médica otorrinolaringologista com especialização em medicina do sono e hoje eu vou falar para vocês a respeito dos tratamentos não cirúrgicos da apneia obstrutiva do sono e do ronco. Então vamos começar pensando que eu estou falando agora de um paciente que não tem indicação cirúrgica para fazer a cirurgia, mas eu vou fazer um adendo só antes disso. O paciente ele pode até ser cirúrgico, mas ele não poder ou ele não querer operar. Então, às vezes, o paciente ele tem indicação de operar, você vê que ele tem uma característica no exame físico que ele deveria operar, no entanto, ele não quer, ou ele não pode por uma comorbidade dele, por um diabetes descompensado, por um problema outro de saúde. Aí você vai precisar colocar esse paciente num grupo não cirúrgico de tratamento. Tá certo? Então a gente tem que sempre pensar isso. Por mais que às vezes o paciente ele tenha a indicação de operar, muitas vezes ele não pode ou ele não quer. Se você colocou então esse paciente para um grupo não cirúrgico, tá? A decisão de você indicar, vou começar pelo CPAP, de você indicar o CPAP, vai depender muito da gravidade da apneia. E a gravidade da apneia não é para você olhar tão simplesmente para o índice de apneia e hipopneia. Você precisa olhar para o grau de sonolência desse paciente, você precisa olhar para o antecedente pessoal dele, se ele não tem um infarto pregresso, um AVC pregresso, ele não tem um risco cardiovascular aumentado. Você vai olhar o quanto ele desatura, por quanto tempo ele desatura, qual é o mínimo de dessaturação dele. Então são vários parâmetros encontrados na polissonografia para definir se esse paciente ele é grave, né? Então, encontrados tanto os parâmetros polissonográficos quanto os parâmetros não polissonográficos, como eu dei o exemplo de dia a dia desse paciente, o quanto que ele se sente sintomático, o quanto que ele sente de sonolência, de cansaço, de indisposição, de alteração de humor, de memória, de foco e assim por diante. O CPAP, na verdade, ele pode ser indicado para qualquer grau de apneia, até mesmo para o ronco primário, tá? Só que ele acaba sendo mais indicado para apneias moderadas a graves, tá? Porque senão eu vou estar matando com um canhão uma formiga. Pode, certo? Mas não é o mais indicado, tá? Então, como o CPAP sendo indicado para uma apneia moderada a grave, esse paciente ele vai precisar de uma adaptação a esse CPAP. Isso aqui é uma máquina de CPAP. Certo? Olha só como que ela é. Então, olha só o que eu trouxe para vocês. Vou tirar meu óculos. Isso aqui é um exemplo de máscara de CPAP, tá? Então, olhem bem como é que é. Essa daqui, ela prende, ó, aqui no nariz, certo? Ela é molinha. E aqui entra o ar. Então, é uma máquina que comprime o ar ambiente, tá certo? Ela comprime o ar ambiente, não é oxigênio-terapia, eu não tô dando oxigênio pro paciente, tô dando ar. Então, ela comprime o ar, joga com uma pressão tal lá no meu nariz, que entra aqui pelo nariz e vai para baixo, e aqui impede que nessa região aqui haja um estreitamento. Então, não estava fechando? Esse não era o mecanismo de levar a apneia? Então, com isso, eu não tenho mais essa passagem fechada, eu tenho essa passagem aberta. E aí, com isso, eu preciso, se eu não estou usando isso daqui, se eu uso 2 horas e às 3 da manhã eu paro, eu parei de ter essa proteção, eu voltei a ter as obstruções. Se eu paro de usar no meio da noite, no resto da noite, eu continuo tendo as apneias. Então, o importante é que eu use a noite toda. Eu brinco muito com os pacientes e falo assim, olha, depois da pandemia, que a gente tinha que usar aquela N95 aqui, isso aqui ficou fichinha. Porque é molinho, é macio. Mas mesmo sendo molinho e macio, gente, exige uma adaptação. E eu comparo isso com uma adaptação do óculos. Quando eu comecei a usar óculos, o que eu fazia? Eu achava que o chão estava alto, eu achava que estava enxergando o ar, eu incomodava aqui atrás da minha orelha, eu ficava incomodada, largava o óculos. Só que chega uma determinada hora que você não consegue mais não ficar de óculos, né? Ou você compra um multifocal, mas você tem que se virar e começar a usar.
né? Então é mais ou menos isso que acontece. Você precisa explicar para o paciente que há necessidade de uma adaptação. É um processo de adaptação. E aí o papel fundamental de uma boa fisioterapeuta aliada ao médico que ajude essa duplinha aí a andar para frente, a usar o equipamento, né? Então é fundamental nesse primeiro uso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro mês de uso, que haja uma boa conexão com a fisioterapeuta. Por isso que eu desaconselho a comprar na internet, sem assistência nenhuma. Vai dar errado. Tem que ter um médico que dê assistência para vocês, junto com uma boa fisioterapeuta também, para ver como põe, como tira, como higieniza, como coloca, como... e assim vai, tá? Tem máscaras que são diferentes, eu tenho uma outra aqui, ó, não é propaganda de ninguém, só tô te dando outros exemplos, então aqui tá um outro exemplo de máscara, que pega diferente, tá certo? Só prende aqui, e isso aqui que é conectado no tubo, tá? Então, tem uma gama de variedade de máscaras que é importante a gente saber, porque a fisioterapeuta vai mostrar isso para o paciente, certo? A fisioterapeuta vai mostrar para o paciente, olha, temos essa, isso aqui vai ficar boa, isso aqui não dá. Vai ver de acordo com o tamanho do nariz e assim vai, tá? Então, o aparelho de pressão positiva é um equipamento útil, importante, eficaz, excelente resposta e muito utilizado para o tratamento da apneia. Outras possibilidades, o aparelho intraoral. Quem faz esse tipo de aparelho são dentistas, tá? Dentistas que vão, de preferência, né? Eu só encaminho para dentistas com especialização em sono, não é nenhuma reserva de mercado, mas é por saber que esse dentista está sabendo o que ele está fazendo, quanto que vai avançar, o quanto que pode, o quanto que precisa, o acompanhamento, porque não adianta você colocar um aparelho, o objetivo desse aparelho é levar a mandíbula um pouquinho para frente, eu vou colocar algo só para vocês entenderem, ó, é isso, é levar a mandíbula para frente, pouco, isso eu fui exagerada, só para vocês entenderem, mas levando essa mandíbula para frente é que vai ser possível abrir um pouco a passagem de ar que fica atrás do aparelho, tá? Essa é a ideia, atrás da língua, aliás. Então, quando eu tenho o aparelho intraoral, eu levo a mandíbula para frente e eu abro um pouco a passagem de ar por trás. Só que como é algo pouco, não é uma coisa absurda, a eficácia ela é menor do que o aparelho de pressão positiva. Então, o aparelho intraoral acaba sendo mais indicado para os pacientes com apneia leve a moderada. Você pode indicar para um paciente grave? Sim, para aquele que não se adaptou ao CPAP. Sempre falando para o paciente que a primeira escolha, o padrão ouro de tratamento para uma apneia grave, que não tem indicação de cirurgia, é o aparelho de pressão positiva, tá? E ronco primário também pode ter indicação de aparelho intraoral, certo? Outras possibilidades, fonoterapia. A fonoterapia, eu brinco que é uma musculação da garganta. Assim como a gente faz musculação para fortalecer os nossos músculos, a gente vai fazer musculação para a garganta, para músculos envolvidos na passagem de ar, tá certo? Então é para isso que a gente faz, tá bom? É útil, a gente tem uma utilidade, a gente tem trabalhos científicos mostrando a eficácia, não tanto em pacientes graves, mas alguns sim, mas mais nos pacientes moderados e leves, tá certo? Ou no ronco primário. Então é uma possibilidade de tratamento. Queixeira, né, que a gente vê muito na internet, vem tentando ser vendida, na verdade a única coisa que queixeira faz é fechar a boca do paciente. Então, se o problema do paciente é exclusivamente esse, está abrindo a boca, antes ainda de eu indicar uma queixeira, eu vou indicar uma fonoterapia, para fortalecer essa musculatura e o paciente fechar a boca. Então, cuidado com coisas vendidas na internet só para ganhar dinheiro. Tem uma coisa que a gente pode fazer, que muitas vezes é válido, que se chama terapia posicional. O que é a terapia posicional? Terapia posicional é você usar algo nas suas costas, tá? Algo aqui nas costas. E ó, nessa região aqui das costas, na altura do teu mamilo, lá nas costas, para impedir que você vire de barriga para cima, que a gente chama de decúbito supino. Porque muitas vezes o paciente ele piora nessa posição. Então,
Então, se na polissonografia você observar que é só nessa posição que o paciente está tendo apneia, opa, pode ser que seja uma possibilidade de tratamento para esse paciente, para impedi-lo de virar de barriga para cima. Chama-se terapia posicional. Você pode fazer de uma forma caseira ou de uma forma mais técnica, colocando algo ali para impedir que você durma de barriga para cima. Certo? Outras possibilidades de tratamento. Aqui no Brasil nós não temos, mas existe nos Estados Unidos um método, né, de você estimular o nervo que passa por aqui, que chega na língua e que estimula a língua a não cair para trás. Né? Então essa é a ideia. É você fazer um marca-passo, na verdade, que você coloca subcutâneo, embaixo da pele, que leva até o nervo hipoglosso, que abraça esse nervo, que leva fibras para o músculo da língua e com isso ele não cai para trás. A indicação é específica para quando o problema está na língua, caindo para trás, né? E tem altas taxas de sucesso, sim, mas aqui no Brasil ela ainda não é feita, tá? A traqueostomia, fazer um buraquinho aqui ainda um tratamento, mas de última escolha. A gente teve já um paciente que precisou fazer traqueostomia, mas é a última das últimas escolhas. Né? Porque aí você libera essa passagem e a pessoa só respira por aqui. Tá? Mas isso a gente acaba pensando em casos muito específicos. Então era isso que eu queria falar hoje. Então se você gostou desse vídeo, dê um like e inscreva-se. E fico à disposição para o próximo. O próximo, minha ideia é fazer um vídeo falando das consequências para tentar convencer você a tratar da sua apneia do sono.